Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de conteúdo e metodologia da educação do campo e educação contextualizada. Como a gente dialogou na primeira aula sobre a educação do campo e educação contextualizada, vimos os marcos legais, o histórico da educação do campo, a dualidade entre a educação do campo e a educação rural, a importância de uma educação contextualizada para as vivências de todas as famílias que estão no campo, que estão na área rural, que precisam de uma educação que fale da sua vida, uma educação que traga a sua trajetória para a sala de aula, para o chão da escola, de uma educação que tenha o trabalho como princípio educativo, como a gente já trabalhou e já dialogou em outras aulas. Então, hoje, eu queria apresentar para vocês um modelo específico de educação do campo, né? De uma metodologia de educação do campo, que é a pedagogia da alternância. É muito importante vocês entenderem, né, na compreensão de que a educação do campo é uma modalidade da educação básica, né? Eu sempre tenho trazido para vocês esse debate para que vocês entendam a educação do campo como uma modalidade da educação básica, como a educação inclusiva, educação indígena, educação quilombola, educação de jovens e adultos. Não é uma Nós não podemos passar pelo curso de pedagogia sem entender a educação do campo, né? Porque ela está dentro das modalidades da educação básica. Então, ela tem vários marcos regulatórios, políticas públicas que hoje entendem a necessidade e a importância de se manter a educação do campo. Temos as escolas do campo, inclusive trouxe para vocês todas as experiências de educação do campo no Ceará, né? Nos assentamentos do MST. E hoje queria dialogar com vocês sobre a pedagogia da alternância. É importante que vocês façam as anotações, que vocês coloquem alguns pontos que vocês acham interessante para que a gente possa discutir no nosso seminário integrador, tá bom? Então, gente, pedagogia da alternância, né, é uma metodologia de ensino-aprendizagem que se baseia na alternância de tempos e espaços formativos, né? De tempos, porque nós vamos ter dois tempos e espaços formativos, que a gente vai chamar de tempo escola, que é realizado na escola, e o tempo comunidade, que a gente vai chamar a gente chama de tempo comunidade porque é o tempo em que o aluno fica em casa, né, com a família e com a comunidade. Então, essa metodologia de ensino-aprendizagem, né, que ela é específica da educação do campo, ela tem essa alternação de espaços de tempos para os espaços formativos, né, e que ela sempre é realizada, gente, numa escola que nós denominamos de escola, né, de escola familiar agrícola, centro familiar de formação. Por quê? Porque é fundamental para esse modelo de educação, né, esse espaço formativo, que a escola tenha total entendimento sobre o espaço de formação, que a escola entenda a metodologia e que a família entenda a metodologia e que a família também participe desse processo de aprendizagem, né? Então, quando a gente pensa em pedagogia da alternância, o que a gente precisa entender é essa alternância de espaço formativo, que nós vamos ter o tempo escola, em que o aluno ele fica na escola por mais ou menos 15 dias, 10 dias, dependendo da escola. A escola, no seu projeto político-pedagógico, ela vai definir esse quantitativo de tempo, certo? Ah, Amanda, e lá como é que funciona? Lá o aluno ele tem todas as disciplinas da Base Nacional Comum, né? Que aí é ensino médio, mais as disciplinas diversificadas, que aí são disciplinas específicas do campo, né? Que vai trazer manejo do solo, agroecologia, vai trazer toda essa característica do campo. Lembrando também que essas escolas, elas são para filhos de agricultores, né? Então, quando a gente pensa numa pedagogia da alternância, vem logo à cabeça o quê? Essa alternação de tempos e espaços formativos, né? O tempo escola e o tempo na comunidade. Ela é realizada nesses centros familiares, né? De formação,
porque a gente sempre precisa entender que são centros familiares, como eu trouxe para vocês, pela participação obrigatória e fundamental da família, e a gente entende também que esse é um espaço com, na verdade, ele foi construído por filhos de agricultores, né? Mas ele ainda é um espaço para filhos de agricultores, porque geralmente as pessoas que estão no espaço urbano, elas não se interessam por essa metodologia de aprendizagem, né? Por essa forma de educação. Geralmente o que a gente tem na escola, no meio urbano, é essa escola comum que a gente conhece, que você vai para a escola, tem a manhã ou a tarde de aula, e agora com as escolas de tempo integral, os alunos passam o dia todo na escola e voltam para casa. Na metodologia da pedagogia da alternância, os alunos precisam ficar internos durante 10 ou 15 dias na escola, nesse centro de formação, e depois retornam para casa. A pedagogia da alternância, gente, ela é fundamental para ela acabar com a dicotomia entre teoria e prática, né? Porque você vê a efetividade da teoria e da prática quando elas são aliadas. Por quê? Nos 15 ou 10 dias, eu vou trabalhar com 15 dias, por exemplo. Nos 15 dias que o aluno passa na escola, né, em regime de internato, vivenciando todas as possíveis aprendizagens práticas, teóricas, né, de convivência com outras pessoas, de convivência com outros alunos, com professores, eles aprendem sobre regras, eles aprendem sobre convivência, eles aprendem a importância do trabalho comunitário, do trabalho coletivo, da formação, de como surgiram as lutas sociais, as lutas camponesas. Eles passam todo esse tempo na escola estudando e trabalhando tudo isso. Quando eles voltam para casa, eles vão para casa para desenvolver tudo o que eles estudaram, né? Tanto a parte prática quanto a parte teórica, porque é importante que eles tenham também esse envolvimento coletivo com a comunidade, com a igreja, né? Que eles possam se inserir nos movimentos, mesmo que sejam movimentos pequenos, né? Da comunidade, mesmo que eles entendam, né? Essa importância coletiva dos processos pedagógicos também, né? Porque eles precisam conviver muito com as famílias, eles precisam do apoio das famílias da comunidade para a realização de várias atividades da escola. Então, é uma metodologia de ensino e aprendizagem que vai dialogar completamente com a teoria e com a prática. Vai efetivar a importância e a necessidade de sempre ter uma prática aliada a uma teoria e vice-versa. E aí, quando a gente pensa em pedagogia da alternância, vem algumas palavras-chave para a gente entender o que de fato é essa pedagogia da alternância. Que é a própria palavra-chave, né? Os princípios. A alternância, que a gente, quando a gente pensa aqui em alternância, pessoal, a gente não está mudando só de lugar, não é só uma mudança de lugar, né? Mas uma articulação dialógica entre a teoria e a prática. Isso que eu já tenho colocado para vocês, né? Entre o saber escolar e o saber da experiência. E esse saber da experiência a gente vai ter aonde? Na comunidade, na família, a formação integral. Por quê? Como eu trouxe para vocês, a formação ela vai muito além das dimensões técnicas, né? A pedagogia da alternância ela busca essa formação social, essa formação política, para que os alunos, né, eles possam entender a importância das lutas sociais, não só das lutas sociais, mas o histórico do campo, o histórico da própria comunidade. A escola ela trabalha muito com essa construção histórica dos processos. Por exemplo, num dos primeiros trabalhos, numa escola familiar agrícola, eles precisam entender, trazer da oralidade para o caderno, né? Eles precisam entender, trazer da oralidade das pessoas da comunidade para que eles possam construir a história da comunidade. Então, isso é muito importante, porque eles começam a ter o pertencimento com o lugar que eles vivem.
não só o pertencimento de estar, de morar, de gostar daquele lugar, mas de conhecer a sua história, de conhecer a sua realidade, né? E aí eles iniciam o processo de entendimento, de construção da história da comunidade e de valorização ainda mais, né? Do território, da luta, da história, do processo do processo de ocupação daquele espaço, né? E aí, a partir disso tudo, eles conseguem, de uma forma ou de outra, fazer uma intervenção na realidade, né, da comunidade. E outra palavra-chave que a gente precisa entender quando se fala de pedagogia da alternância é de associação de famílias. Porque para as escolas familiares agrícolas elas poderem existir, elas precisam de uma associação, né, que vai ser que vai fazer o trabalho burocrático da escola, né, mas que também tem uma gerência sobre a escola. Né? A escola ela é legalizada no Estado, né, porque é uma escola de ensino médio, ela é legalizada, mas ela tem, dentro da gestão dela, né, ela tem total apoio e participação da família. Quando a gente pensa nesse modelo de escola, pessoal, a gente entende como a participação da família na gestão, na construção do projeto pedagógico, né, é fundamental para que a gente tenha uma escola que dialoga com a realidade dos sujeitos, que é uma escola que dialoga com a realidade dos alunos, né? Então, se eu tenho uma família que participa, que busca saber, de uma família que atua na gestão, que traz as questões que estão fora da sala de aula para dentro da sala de aula, a gente consegue, de fato, realizar o que eu tenho sempre batido com vocês, né? Que o Paulo Freire já falava lá na década de 60, que hoje está muito em alta, né? Com outro nome, mas é a mesma coisa, que é a educação significativa. Por que, que ela vai ser significativa? Porque ela vai trazer a minha realidade para ali na sala de aula. Então, quando eu dialogo, quando eu trabalho, quando eu estudo a minha realidade, faz sentido para mim. Então, se faz sentido para mim, ela vai ser significativa. E aí, quando a gente pensa, né, em metodologia, passando a educação passando a pedagogia da alternância, gente, é importante também a gente entender que a pedagogia da alternância ela é uma metodologia de ensino-aprendizagem que trabalha completamente a educação contextualizada. Não se pode pensar em pedagogia da alternância sem trabalhar a educação contextualizada, porque, como eu coloquei para vocês, não esqueçam de anotar esses pontos. A realidade dos sujeitos, a realidade histórica da comunidade, a realidade de trabalho da comunidade, o trabalho como princípio educativo, tudo isso está num projeto político-pedagógico das escolas, famílias agrícolas e da pedagogia da alternância. Então, nós não podemos falar de pedagogia da alternância sem falar da educação contextualizada. E quando a gente pensa em educação contextualizada, é importante também a gente entender que é uma metodologia, né? Então, quando a gente vai falar de educação contextualizada com alguns educadores, eles pensam, eles já colocam para a gente assim, mais uma coisa que a gente vai trabalhar na escola. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla com vocês. É importantíssimo vocês entenderem os nomes, né? O que é uma metodologia, o que é um processo pedagógico, o que é um conteúdo, porque a educação contextualizada ela é uma metodologia. Ela é a forma como você vai trabalhar os conteúdos. Então, não é algo a mais. É algo que você sabe que vai dar certo, é algo que você vai entender como os alunos vão encontrar sentido nos conteúdos que eles estão aprendendo e como vai melhorar os números da aprendizagem, né? Que a gente sabe que todas as escolas hoje trabalham com essa questão dos números, né? Vocês precisam dar retornos de muitos números, então a gente entende que nós precisamos conhecer, precisamos estudar cada vez mais metodologias para que a sala de aula ela não fique esse espaço sacal, para que os alunos gostem de estar dentro da sala de aula, né? E para que vocês possam aprender. Então, pensando em metodologias e estratégias pedagógicas para a educação contextualizada,
a gente precisa entender, né, que a educação contextualizada, ela reconhece o território e a realidade dos estudantes como ponto de partida. Tudo isso que a gente já vem dialogando, já dialogou na primeira aula, que não se pode falar de educação contextualizada sem falar do território, né, da partida. A gente precisa entender que o conhecimento prévio do aluno que ele traz para a sala de aula é fundamental para a gente inserir dentro do conteúdo que será discutido, que será trabalhado naquele dia na sala de aula. E aí, pensando nessas questões, a gente tem alguns pontos que são fundamentais para a gente iniciar esse diálogo, que é a pesquisação, né? A gente precisa entender, começar pelo aluno, né? Sobre o que ele entende daquele assunto, sobre o que ele acha, se ele já viu, quando ele escuta falar naquela palavra, o que é que vem à mente, se ele tem algo para comentar sobre o conteúdo. Porque nós precisamos, gente, começar a aula a partir dessa investigação, né? Nós precisamos entender o que o aluno já sabe sobre o assunto. Nós precisamos entender que iniciar iniciar fazendo uma investigação, despertando a curiosidade, é fundamental. Não tem outro método que a gente consiga trazer o aluno, né, de início para o debate, se não for despertando a curiosidade dele. Né? E aí, nós entendemos que o ponto de partida é esse, despertar a curiosidade e trazendo principalmente, né, os problemas reais das comunidades, das cidades, do espaço em que o aluno vive, convive, né, para a educação contextualizada. Os itinerários formativos, né, a gente entender que esses percursos de aprendizagem, eles partem do conhecimento local e se conectam com o universal. Sempre é assim, a gente precisa entender esse itinerário, né? A gente inicia pela pesquisa, ação, trazendo investigação, despertando a curiosidade, trazendo o aluno para o centro do debate, investigando quais os problemas reais, depois entendendo que a gente inicia do micro, né? A gente inicia da comunidade dele para trazer o município. A gente inicia do município para trazer o estado, né? E a gente precisa também trazer essas perspectivas do território, né? Para que a gente, inclusive, entenda, pessoal, que mesmo na educação básica, a gente precisa também trabalhar com os dados, né? Isso é tão importante, porque é claro que você não vai trabalhar essas questões de dados no início na educação básica, nas séries iniciais, né? Mas a escola, ela pode ser o tempo todo um laboratório de aprendizagem, e ela deve ser. Então, quanto mais você pensar, né, nessa pesquisação, nos itinerários formativos e no estudo do meio, você não só esses dados não serão dados que você traz, mas são dados também que você constrói, que você cria, né? Que você traz o tempo todo na sua fala, que você traz a partir das vivências, da vida dos alunos. E aí, quando a gente fala de dados, a gente não está falando de uma pesquisa estruturada, mas a gente pode pensar, por exemplo, né, nessa sala, quantos alunos moram na área rural, quantos alunos moram na comunidade tal. Isso são dados. E esses dados, eles são fundamentais, porque quando nós temos dados, eles impedem a gente de tomar decisões desastrosas. Então, com esses dados, se eu tenho 5 alunos que são de uma comunidade A e 6 alunos que são de uma comunidade B, como é que eu posso fazer? Eu posso pensar na perspectiva de trabalhar, né, essas duas comunidades. Eu posso pensar na perspectiva de estudar quais são os problemas da comunidade A e da comunidade B, sempre afunilando o conhecimento e sempre deixando ele mais específicos e trazendo a realidade dos alunos para a sala de aula. E aí, gente, quando a gente traz todo esse debate de educação contextualizada, a gente tem que entender o currículo, né? Como eu falo para vocês,
vocês precisam entender o que é o currículo, o que é a metodologia, o que é conteúdo, o que é o processo pedagógico nisso tudo. Por quê? O currículo ele não é apenas uma lista de conteúdos, né? Mas um projeto político-pedagógico vivo, que dialoga com as necessidades e potencialidades do território. E aí a gente tem que entender que esse currículo ele é construído, né, com as bases curriculares nacionais, com os conteúdos que são obrigatórios para toda a escola, mas que ele precisa ser um currículo vivo, que esse currículo ele é totalmente passível de mudanças, de adaptações, não, e quando a gente fala de mudanças e adaptações, eu já trazia para vocês lá na educação de jovens e adultos, que não é baixar o nível, né? Quando eu penso em mudanças, quando eu penso em adaptações, quando eu penso em trazer essa realidade que a gente tem falado o tempo todo, a gente não está dizendo que vocês precisam mudar totalmente o currículo, mas a gente precisa ter um currículo integrado à realidade, né? Senão a gente vai ter uma sala de aula com necessidade A, um currículo completamente distante, né? Fora da realidade, e que não vai reconhecer as potencialidades daquele território. Então, vocês precisam entender, né, nessa matriz de conteúdos que tem o currículo, onde é que a gente pode sair aqui, voltar nesse outro ponto, onde é que a gente consegue integrar esse conteúdo que é mais específico dessa comunidade, dessa área. E aí também tem uma observação importante, pessoal, que o currículo, ele é único, né? A gente sempre fala assim, o currículo não é fechado, ele é único. E aí, quando eu vou trabalhar na comunidade A e na comunidade B, eu tenho que entender que o mesmo currículo não se encaixa para essas duas comunidades, né? Então, essa integração com a realidade, ela é única também. Por isso é tão importante a gente sempre olhar para o currículo, né? A gente sempre olhar num todo. E o projeto político-pedagógico de qualquer escola, ele não pode ser esse documento que ele está lá, que ele foi construído, na maioria das vezes não é construído pelos gestores e pelos professores da escola, né? É um documento que já vem pronto. Alguns educadores não têm o conhecimento do projeto político-pedagógico, mas ele não é um documento que é para estar lá estático. Ele é um documento que é para ser dialogado, que é para ser revisado, né? É importante que tenha a participação da comunidade, dos pais, né? E aí, quando eu trago a perspectiva aqui de comunidade, eu estou falando dos pais. É sempre importante que esse currículo ele não seja algo fechado, porque senão a gente não consegue fazer uma educação contextualizada. E aí, quando a gente fala de educação contextualizada, vocês estão entendendo que é um todo, né? Que a gente está trazendo metodologias, que a gente está pensando no currículo, na aprendizagem, né? Nos conteúdos, é todo um arcabouço para a gente pensar e discutir a educação contextualizada e entendendo que a educação contextualizada ela é uma metodologia. E aí, nessa perspectiva de pedagogia da alternância, educação do campo e educação contextualizada, a gente queria discutir com vocês duas questões importantes, né? Que é a sustentabilidade e a agroecologia. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar sobre agroecologia, mas sustentabilidade é um tema que está muito em alta, né? A gente sempre chega, pelo menos nas escolas de educação básica, estão discutindo sustentabilidade, né? E aí a gente precisa entender essa sustentabilidade também como um princípio educativo. Por exemplo, né? Nós temos aquelas feiras das escolas, né? Feiras de ciências, enfim. E aí, nós temos um ponto que eu sempre me lembra muito de uma escola que eu visitei que trabalhava esse tema numa feira de ciências, né? E aí trabalhava sustentabilidade nessa feira de ciências, só que todos os trabalhos eram feitos com isopor, né? Então, assim, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente não pode trabalhar com isopor, né? Porque isopor é um material que não se dissolve, não se acaba nunca. Então, assim,
nós não podemos, pessoal, descontextualizar, né? Se nós estamos trabalhando com sustentabilidade, nós vamos trabalhar com materiais recicláveis, né? A gente vai trabalhar com esses princípios que norteiam a sustentabilidade. A gente não pode pensar a escola como um espaço só de propagação dessas palavras que estão na moda. Então, é muito importante, né, que quando a gente discuta sustentabilidade, a gente vá além da dimensão ambiental. Né? Nós não podemos ir só nessa dimensão ambiental. Ah, sustentabilidade, coloca o lixo no lixo. Ah, Amanda, mas não vai ficar um debate muito difícil para as escolas de educação básica? Não, não vai. Dependendo de como você vai estruturar esse conteúdo para que as crianças entendam. Né? Mas o que você não pode, de maneira alguma, é pensar em sustentabilidade e usar o isopor. Né? Pensar em sustentabilidade e ter um processo lá em que vocês estão usando água sem pensar em economizar. Então, assim, por isso que a gente fala da sustentabilidade, além dessa dimensão, porque senão a gente fecha o debate, né? Senão os alunos sempre vão aprender o mais do mesmo. E a gente não pode fazer isso com a escola, porque muitas vezes, para alguns alunos, a escola é o único espaço de aprendizagem de qualquer coisa. Então, se nós pensarmos que nesse espaço a gente não pode fazer uma discussão e um debate mais do mesmo, ainda que seja na educação básica, dos anos iniciais, a gente avança. Senão, a gente não consegue avançar, porque nós temos que pensar, gente, a sustentabilidade, por exemplo, como, né, princípio formativo, em todas as dimensões, na dimensão social, econômica, cultural, política, e não nessa perspectiva só de que não vamos discutir sustentabilidade agora. Ah, a escola já está cansada de falar sobre sustentabilidade, não dá em nada. Mas, de fato, o que é que a escola está discutindo, o que é que a escola está fazendo, né? E aí, quando a gente pensa na pedagogia da alternância, na educação do campo, na educação contextualizada, e traz a sustentabilidade como princípio formativo, a gente também tem que entender que a pedagogia da alternância e a educação do campo, elas trazem a perspectiva da permanência do jovem no campo, né? Mas com qualidade de vida, com autonomia, com saúde, com educação, né? Com cultura. Então, nós precisamos entender como é que a gente pega esses termos, aplica a realidade para que a gente possa ver acontecer uma qualidade de vida na vida desses jovens com tudo que ele quer. Por quê? Nós não podemos pensar que, não, nós temos que trabalhar para que os jovens permaneçam no campo. Mas eles vão permanecer como? Esse debate também é importante, né? Porque eles podem não querer permanecer, e está tudo bem, né? Mas o que se discute na educação do campo é que eles não sejam obrigados a sair do campo pela qualidade de vida. Não, que eles possam ter a possibilidade de definir se querem permanecer no campo ou se não querem. Mas que seja o campo um espaço, né? De qualidade de vida, de cultura, de autonomia, de alimentação. Então, o campo ele precisa ser esse espaço, né? E aí, quando a gente pensa, né, na sustentabilidade na agroecologia, a gente precisa ter elas na nossa matriz curricular, né? A gente precisa entender que a nossa matriz curricular, eles precisam dialogar com esses dois pontos, né? Que tanto a sustentabilidade como a agroecologia, eles precisam ser princípios formativos na educação do campo, na educação contextualizada, principalmente se nós estivermos falando de uma escola que ela vai produzir conhecimento, né? Assim, que ela vai produzir conhecimento e que ela vai dialogar sobre alimentação saudável, que ela vai trabalhar essa lógica do agronegócio, que a gente vai trabalhar os insumos locais, né? A conservação do solo, que a gente vai trabalhar a água, né? E a luta camponesa, a justiça social e todos esses aspectos. Então, a gente não pode pensar que os princípios formativos
eles têm que estar desassociados, ou eles têm que estar só na semana cultural, na semana, né, discutir água só na semana da água, não. Isso precisa ser princípio formativo e estar no dia a dia da escola, né? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, eu até lembro, pessoal, de um professor meu que já faleceu, que ele dizia que não existia desenvolvimento sustentável, porque nunca o desenvolvimento ele vai ser sustentável. E tem até alguns autores que defendem, né, essa lógica de desenvolvimento sustentável. Mas, trazendo aqui para a educação do campo e para a escola do campo, a gente precisa entender essa função social da escola do campo. Como eu coloquei para vocês na primeira aula, né, da luta por uma educação do campo, quando o movimento dos trabalhadores rurais, né, sem terra, eles começaram a lutar por terra, eles entenderam também que a luta por terra era a luta por uma educação. E eles não queriam qualquer educação, se precisava investir numa educação que fosse uma educação deles, né? Que fosse uma educação que dialogasse, que tivesse como princípio educativo a luta, o trabalho, a convivência, a disciplina, e não uma educação qualquer que viesse para o espaço deles, muitas vezes, né? Muitas vezes vinha, inclusive, desconstruindo toda aquela luta que eles faziam, né? Então, assim, como está aqui para vocês, né? A escola deve ser um polo irradiador de desenvolvimento sustentável, oferecendo tecnologias sociais e conhecimento que beneficiem toda a comunidade. Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento sustentável, a gente precisa entender ele como uma justiça social para toda a comunidade. E que na escola do campo, esse é um tema que é bastante desenvolvido, é bastante trabalhado, né? Então, uma busca, né, o tempo todo para que a gente consiga aliar a escola, né, à realidade, ao desenvolvimento, à qualidade de vida, à produção e à justiça social. Porque nós não podemos pensar, gente, de uma escola deslocada, né? De uma escola que você pega a base nacional comum, dialoga sobre a base nacional comum, os alunos fazem as provas para ver se eles têm nota boa, né? Não tem nota boa, todas as provas que vocês precisam realizar nas escolas de vocês e pronto. Não. Se a gente fizer isso, se a gente insiste nesse modelo de educação, ela vai ficar cada vez menos atrativa. Por isso que é fundamental nós entendermos a educação significativa. E aí, a escola, além de dialogar, né, sobre desenvolvimento sustentável, justiça social, ela também precisa ser esse espaço de construção de identidade camponesa. Aquilo que eu falei para vocês. Quando o MST ele começa a lutar pela terra, né, e aí tem vários processos de alfabetização que são ainda, né, nas lonas, eles começam a entender que não dá só para lutar pela terra, mas sim para lutar também por uma educação. E nessa educação, eles começam a pautar toda a necessidade da vivência deles, toda a necessidade da comunidade, que aí vem a luta, vem a história, né? Vem, inclusive, fundamentalmente, a construção da identidade camponesa. Então, nós precisamos de uma escola que trabalhe a identidade camponesa na escola, para que a gente, inclusive, saia daquela dualidade de que o urbano é sempre melhor do que o rural, né? Então, a gente precisava discutir essas questões. Então, a escola ela precisa ser esse espaço que trabalha, né, a identificação do sujeito com o modelo de vida, os valores e a história do campesinato. É fundamental se entender a história do campesinato, né? E a escola ela tem o papel de valorizar e fortalecer essa identidade, que muitas vezes, na maioria das vezes, é invisibilizada nos livros, né? Muito estigmatizada pela sociedade urbana, que sempre se acha superior, mas a educação do campo e a escola do campo ela tem essa outra perspectiva. E quando se trabalha essa identificação do sujeito, né, como modo de vida, trazendo os valores e a história do campesinato, é primordialmente para que nós possamos dialogar e criar, né, nos educandos da escola do campo,
o pertencimento, né? A gente precisa criar esse pertencimento deles com a cultura, com a identidade, com o espaço em que eles estão vivendo, né? Com os saberes. Então, assim, é fundamentalmente discutir essa questão. Deixa eu ver. E aí eu trouxe aqui para vocês, que vocês podem dar uma lidazinha depois, a gente vai disponibilizar, né? Trazendo essa perspectiva da cultura, da linguagem, do saber tradicional e do pertencimento. E aí, outra questão importante para a gente trazer é o território como fonte de conhecimento, que a gente já trouxe desde a aula passada, que não é o território aqui, não é só o espaço geográfico, né? Mas é a comunidade, é o espaço de vida, de relação, de conflitos, de saber o que é esse território, né? E da importância desse território, desse território e dessa conexão com o currículo. Já trabalhei com vocês várias vezes sobre a importância, né, desse currículo ser territorializado, né? Seja adaptado às necessidades, discuta a realidade, os problemas locais, traga a história, né? E a partir desse currículo tem um espaço também para se construir uma nova história. E para a gente ir finalizando, eu trouxe aqui para vocês um pouco para essa questão da reflexão sobre a articulação entre território, currículo e projeto político-pedagógico, né? Então, entendendo, né, trazendo de novo essa perspectiva de que o currículo ele não é estático, que o currículo é bem maior do que o conteúdo, né? Então, assim, num currículo que a gente define os saberes, as metodologias, né? Para trabalhar na sala de aula, o currículo ele está dentro do projeto político-pedagógico, por isso que é fundamental que esse projeto político-pedagógico seja construído com vocês, seja construído com os educadores, com a família, para que a gente possa inserir de verdade a realidade dos estudantes dentro do currículo, né? E aí, nós não podemos pensar num currículo que não dialogue com o território, que não traga o contexto do território, né? Os problemas, a história, as potencialidades. Então, a gente precisa sempre ter esse aliado do território, do currículo e do projeto político-pedagógico. E aí, gente, para a gente finalizar, eu queria trazer aqui para vocês uma síntese da aula para ver o que ficou, né? O que vocês conseguiram aprender e as dúvidas de vocês. Não esqueçam de anotar para que a gente possa discutir no nosso seminário integrador, tá bom? Não só as dúvidas, mas tragam também o que vocês conseguiram colocar, o que vocês acharam importante, o que vocês querem pontuar para a gente aprofundar. Todas essas questões nós vamos discutir no seminário integrador. Então, a pedagogia da alternância, né? Que é fundamental vocês entenderem, esse tempo escola e esse tempo comunidade, essa escola, né? Essa escola familiar agrícola, essa metodologia de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que é a alternância, a contextualização, trazer para a contextualização a realidade, né? A realidade como o currículo, né? Assim, trazer dentro do currículo toda a realidade, a agroecologia e a sustentabilidade como princípios formativos, né? E aí, quando a gente trata de princípios formativos, é importante que vocês entendam isso. Ele é contínuo, né? Ele é constante, ele não é só uma vez perdida. A identidade e a valorização do camponês, a importância da gente trabalhar o pertencimento, a história, a luta. E aí, quando a gente traz nessa perspectiva da educação do campo, de trabalhar a história, a identidade, isso pode ser desenvolvido também na área urbana, né? Assim, trabalhar a realidade da comunidade, a valorização, a história, o pertencimento da comunidade. Aqui nós estamos trabalhando pedagogia da alternância e educação do campo, mas isso também dá para vocês trabalharem na área urbana. E o projeto político-pedagógico como instrumento de transformação e nunca o projeto político-pedagógico hoje das escolas deve ser um documento, sei lá, com as 200 páginas, né? E não ser só esse documento que está lá parado, que nem os próprios educadores têm conhecimento.
mas um documento vivo, que vocês podem revisar, que vocês podem discutir sobre ele, que vocês podem readaptar, que vocês podem mudar, né? Porque a vida das pessoas é um movimento constante, a escola ela é esse espaço também, então ele é um documento que precisa o tempo todo ser revisado. E com isso, gente, a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido muito e o que vocês tiveram de dúvidas, não esqueçam de anotar para a gente discutir no nosso seminário integrador. Até lá!